desenvolvimento espiritual. Em proporção ao cultivo, desenvolvimento e desdobramento de sua consciência espiritual da vida, a harmonia aparecerá em saúde, negócios e vida doméstica. Não há mudança externa sem desenvolvimento interno. Você pode se perguntar ao longo dos anos, sem nenhuma mudança aparente em seus negócios, por que essa coisa chamada Deus não está fazendo algo por você. Você pode prosseguir por toda a sua carreira e ainda não encontrar nenhum aumento ou melhoria, a menos que haja uma expansão interior, uma ampliação da visão espiritual. Deve haver uma mudança na consciência antes que possa haver uma mudança em sua experiência externa. Quando você pede ajuda a um metafísico e a recebe sem ter expandido a sua própria consciência, você melhora através do desenvolvimento espiritual dele. Mas mais cedo ou mais tarde, para manter o seu bem, você terá que realizar o seu ser divino. Você terá que cultivar um senso espiritual de existência. Seu bem deve vir a você como resultado da atividade de sua própria consciência. Cada ideia espiritual percebida e realizada em sua consciência encontrará manifestação e expressão. Não que a manifestação seja externa a você, mas ela se torna um objeto ou expressão de um desdobramento subjetivo. Esta é uma lei espiritual. Não pode haver mudança externa sem mudança interna. Na medida em que sua consciência se aproxima da de João, o discípulo amado, você é capaz de compreender a visão da vida espiritual e suas formações espirituais. Você então percebe com clareza o templo não feito por mãos, o corpo espiritual, a saúde e integridade. O Deus que controla seu destino é sua consciência. Você poderia dizer que é a consciência divina ou a mente divina, e seria verdade. Mas colocando dessa forma, você tende a pensar nisso como algo outro, externo a você mesmo. Um dos maiores fatores no fracasso dos homens é a crença de que Deus é algo diferente do seu próprio ser e, portanto, eles o buscam fora de si para fazer ou realizar coisas por eles. Toda a sua existência é reconstruída por sua consciência do bem. Sempre que você entra no templo do seu ser com uma atitude de escuta, acontece algo que chamamos de realização e uma harmonia exterior é revelada. Você não vai para dentro de si para dizer adeus seus desejos ou para comunicar a condição de pensamento a ser mudado. Vai apenas para ouvir, para ser receptivo à voz da verdade. Não há poderes do mal para vencer, destruir ou remover. Existe apenas um poder. Eu sou essa consciência individual. Eu sou a lei em meu ser. Eu sou o governo do meu corpo e do meu trabalho. Porque eu e meu Pai somos um, e esse um é Deus. Eu sou a lei da harmonia eterna para o meu universo. Exatamente onde você está me vendo ou eu estou vendo você, bem aí está a única vida, a única alma chamada Deus, aparecendo infinitamente como um indivíduo. Somente na percepção e realização da vida única universal, expressando-se como você pode experimentar a imortalidade. Somente neste sentido, você pode conhecer a abundância. Nenhum contato precisa ser feito com algum princípio ou com Deus, pois você é este princípio, esta mente. E a compreensão desta verdade faz com que todo o ser de Deus flua conscientemente como você. A verdade aparece como você. A vida aparece como você.
a alma se revela como você. Esta verdade é a verdade do ser individual, de você e de mim. Começando com Gênesis, a história da criação, você entende agora que nunca houve um Deus e uma criação, nem uma época em que a criação começou. Seu desdobramento de consciência é o que chamamos de criação de Deus. Isso não faz da nossa consciência humana ou pessoal um Deus, nem nos dá uma consciência à parte da consciência universal. Em vez disso, revela esta consciência como o único princípio criativo do universo. Da mesma forma, revela o universo como o desdobramento contínuo de ideias sem começo e sem fim. E esta revelação mostra a sua imortalidade. Sua chamada consciência humana é a persiana que impede a entrada do infinito de sua própria consciência. E ela, abrindo-se mais, deixa entrar a percepção de sua infinitude. Quando a persiana está completamente aberta, não há barreira. Portanto, não há separação ou limitação. Você não pode aumentar sua consciência porque ela já é infinita, mas você pode abrir os seus olhos com a consciência da natureza infinita do seu ser. Você que vem em busca de Deus provavelmente está procurando algum tipo de cura, física, mental, moral ou financeira. A vida deve ser entendida como um processo de doação e não de recebimento. Ao enfrentarmos a vida com esta atitude, dela atraímos riquezas espirituais na forma de saúde, harmonia, suprimentos, atividade, lar, companheirismo e pureza. Muitos falham em realizar seu desejo porque seu pensamento está voltado para obter, alcançar, realizar, ao invés de desdobrar o bem de dentro. Quando trazemos à busca um coração cheio de amor por Deus, pela verdade, pela realidade, todas as coisas são acrescentadas a nós. Você nunca precisa buscar o seu bem fora de você. É verdade que o seu bem chega a você, aparentemente, como uma pessoa ou coisa, ou por meio de algum indivíduo ou circunstância. Todo o bem, entretanto, vem por meio da percepção e realização de sua autocompletude. Essa percepção é que é a sua necessidade. A vida é autossustentável. A vida individual é autossustentada. A crença em um poder separado de Deus é dualidade. Visto que Deus é a mente, a alma e a vida do indivíduo, você é imortal e perfeito. A base de uma cura metafísica é que nem o pecado, nem a doença e nem a morte existem como realidade. Eles não têm existência exceto como ilusões dos sentidos. Portanto, seria tolice usar qualquer poder, material, mental ou espiritual, para vencer ou destruir aquilo que não tem existência real. A cura espiritual é a compreensão da unidade e desse Deus único. Tudo o que ocorre no tratamento é a compreensão do curador de que tudo que existe é Deus. Existe apenas um infinito se expressando. O que então ocorre no pensamento do indivíduo quando ele entra em oração, meditação ou tratamento? Você se volta para dentro para restabelecer sua compreensão da unidade. Temporariamente, você passou a acreditar que eu e o Pai somos dois. Quanto mais você percebe a unidade, mais você reflete conscientemente o infinito em sua experiência. Você está separado do seu bem, ou parece estar, por ignorância. Se assim não fosse, todas as experiências humanas seriam vistas como divinas. É somente quando você desiste da crença em uma identidade separada de Deus que você alcança a consciência de sua identidade espiritual e demonstração espiritual de vida. O sucesso coroa nossos esforços
à medida que aprendemos que Deus, curador e paciente, são um. Mas antes disso, tínhamos Deus com infinito poder do bem, um paciente sem alguma forma de bem e um curador praticante com algum poder misterioso de ir a Deus por algum bem em nome do paciente. De fato, não existe tal relacionamento ou condição em toda a história. Nosso senso de unidade é esse um que aparece como muitos. Sempre Deus é Deus e inclui tudo que aparece como Deus, paciente e praticante. Você mesmo é a lei. A lei é lei somente quando você a percebe dentro de você ou como você mesmo. Fazer declarações da verdade não é suficiente. Isso ajuda. As declarações são lembretes de sua verdadeira identidade, mas as chamadas demonstrações nunca são feitas até que um sentimento acompanhe a mensagem da verdade, até que alguma convicção interior venha com ela, alguma realização de uma paz aquieta-te dentro do seu próprio ser. Por muitos anos, os alunos da verdade metafísicos têm se contentado com curas. Chegou a hora de elevarem-se a um sentido superior da vida. Você deve alcançar a realização da presença de Deus. E então, deixe que esta verdade forneça as coisas adicionadas de saúde, prosperidade, alegria e liberdade. Seu bem sempre aparecerá na forma necessária do momento. Não é, entretanto, uma aparência de bem humano, mas sim uma ideia espiritual sobre a qual você está presenciando uma interpretação finita. Ao perceber sua unidade com Deus, você entenderá que nunca houve uma pessoa doente ou pecadora. Todas as coisas desastrosas continuarão a aparecer até que você atinja a compreensão da verdadeira natureza do seu ser, que é o Espírito, Deus. A experiência dos hebreus sob Moisés é de flutuação do bem humano. Esta será a sua experiência enquanto você viver apenas em um reino de demonstração de coisas e condições. Os 10 mandamentos eram leis do bem humano, governando a conduta humana. É somente quando entramos conscientemente em unidade com o Espírito que alcançamos a harmonia eterna do bem espiritual. O entendimento de Jesus sobre isso é evidente em sua recusa de chefiar um exército para lutar contra os romanos em sua declaração: "Meu reino não é deste mundo", e em sua recusa em invocar o poder material para salvá-lo da crucificação. Jesus não estava aqui para consertar relacionamentos humanos ou criar uma dinastia temporal. Sua missão era revelar o relacionamento espiritual do homem com Deus e a natureza espiritual do universo real. O que aparece aos sentidos é o nosso conceito do eterno e do real. O templo, seja do corpo ou o universo incorpóreo e espiritual, é visto como finito, corpóreo e material. Isso não constitui dois mundos, mas um, o espiritual e o harmonioso. O mundo dos sentidos não é um mundo, mas apenas o seu senso limitado do infinito. O que você vê, ouve, prova, toca e cheira constitui o sentido ilusório da realidade. Vamos perceber tudo como Deus aparecendo e qualquer sentido finito como ilusão. Quando vemos os trilhos se unindo, a ilusão não está lá fora nos trilhos, mas em nossa visão falsa e limitada dos trilhos perfeitamente posicionados. O céu não está pousado na montanha e a ilusão não está lá fora onde parece estar. Isso é a sua falsa percepção do que você está vendo. Você não pode se livrar da ilusão. Você deve entendê-la como uma ilusão e ver a sempre presente realidade através dela. Compreenda que tudo que aparece é Deus aparecendo, mesmo que você mantenha momentaneamente uma sensação ilusória disso, e então até mesmo a ilusão será dissipada.
O erro nunca é pessoal. Portanto, você nunca deve condenar uma pessoa, mas ver o erro como algo impessoal, parte do mesmerismo universal e não parte de qualquer indivíduo. Com essa impersonalização do erro, você o desfaz. Uma das grandes leis da Bíblia é: ama os teus inimigos, abençoa os que te maldizem, faze o bem aos que te odeiam e ora pelos que te maltratam e te perseguem. Mateus 5:44. Sua compreensão da oração de perdão é a realização da unidade. Saber que aquilo que está aparecendo como perseguidor, odiador, inimigo em qualquer forma, é realmente o próprio Cristo, que o sentido finito interpretou mal. Isso irá libertá-lo de quaisquer efeitos malignos de ódio, perseguição e inimizade. Nunca se esqueça de que, na realidade, não há enfermo para curar, nem pecador para reformar. Apenas a presença do Cristo para ser discernida espiritualmente. Esta é a verdadeira lei do perdão. Assim, oramos por nossos inimigos. Existe uma crença predominante de que o pensamento de certos indivíduos ou grupos pode prejudicá-lo. Você não pode sofrer por qualquer crença que não seja a sua própria aceitação de uma identidade separada de Deus. Aqueles que nutrem a crença em duas mentes, em uma vida que pode ser prejudicada ou terminada, ou em uma individualidade separada de Deus, sofrem com essa crença na mesma proporção em que ela é aceita. Isso também pode ser curado em um momento, abandonando-se a crença em dois poderes, a crença em mais de uma presença. O propósito do seu estudo é, primeiro, o melhoramento da humanidade, o melhoramento da saúde, riqueza, harmonia, companheirismo, lar e segurança. A pessoa média satisfeita para por aí. Em sua igreja, casamento, negócios e corpo, eles encontram um maior senso de bem e então ficam contentes. E por causa disso, os problemas do mundo nunca são resolvidos. Na melhor das hipóteses, eles prolongam seu senso de existência humano. Adiam por alguns anos a data em sua lápide. O objetivo de nossa busca pela verdade é ganhar uma consciência espiritual da existência para que possamos viver espiritualmente perfeitos e realizar a imortalidade sem a mudança chamada morte. Em todos os anos da história humana, nunca houve paz, mesmo entre as nações vizinhas. Não houve solução de questões econômicas. Ainda há uma batalha entre capitalismo, socialismo e comunismo. Nenhum governo humano jamais concebido é melhor do que os humanos que o controlam. A visão do que está por vir só acontecerá quando transcendermos a humanidade e começarmos a viver a divindade do nosso ser. A Bíblia reconhece a divindade do ser. João diz: agora somos filhos de Deus. E em outro lugar foi dito por Paulo: não sabeis que sois deuses? Em toda a Bíblia você encontrará promessas da vinda do homem espiritual. O Antigo Testamento contém muitas profecias sobre a vinda do homem espiritual, o Messias, o Salvador. A crença é que essas profecias se referiam à vinda de um homem espiritual em particular. Que valor teria para o mundo se todos os Jesus, Buda e Shankara já evoluídos tivessem atingido a cristandade e nós não? Todos esses homens profetizaram e previram por séculos, mas o advento do Cristo não é a vinda de um homem que seria perfeito, mas a vinda da perfeição em você e em mim. Espiritualmente entendida, a Bíblia nunca é pessoal, nem mesmo quando usa os nomes de pessoas, séculos, cidades e rios, mas sim estes significam e simbolizam qualidades espirituais e atividades da consciência. O único valor da profecia da vinda do Cristo é quando é entendida como o advento do Cristo ou a consciência espiritual em você e em mim.
O Cristo, esse ideal espiritual, essa consciência espiritual, torna-se evidente, nasce como sua consciência individual, destronando o senso falso e limitado de identidade. É uma realidade presente que aguarda nesse mesmo instante o seu reconhecimento e demonstração. Os hebreus sempre profetizaram a vinda desse Messias. Não apenas aqueles que seguem o ensino da Igreja Hebraica, mas muitos cristãos são realmente hebreus na medida em que profetizam ou esperam a vinda de Cristo. De acordo com a tradição hebraica, o Cristo ainda está por vir. De acordo com as igrejas cristãs, o Cristo esteve entre nós por um breve período e desde então a segunda vinda é aguardada. Como o mundo deve parecer sem esperança para ambos? A menos que você concorde com a revelação mais elevada da Escritura, no sentido de que agora somos filhos de Deus, você não é realmente cristão ou seguidor da revelação de Cristo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Esta declaração coloca o Cristo como o antigo dos dias antigos e a verdade, eis que estou sempre convosco até o final dos tempos. Carrega a presença de Cristo com você para a eternidade. Você pode ver que nunca houve um tempo em que o Cristo não estivesse presente, aguardando o seu reconhecimento. E não haverá um tempo em que esse Cristo não esteja presente como consciência individual. Devemos reconhecer que o Cristo apareceu como Jesus, e então perceber que o Cristo aparece como você e eu individuais. Então começamos a demonstração de nossa existência espiritual e imortalidade presente. No pensamento humano, existem estágios de consciência em que o eu pessoal ou ego é primordial e estamos engajados principalmente em finalizar nossa experiência, obter, alcançar, realizar, conquistar. Nossa existência, então, é direcionada para o que está chegando até nós. Depois, há o estado superior de humanidade, onde a vida flui de nós e estamos mais preocupados em ajudar, compartilhar, ensinar, cooperar. O espiritual vai além do bem humano. Na vida espiritual, somos a luz do mundo e não estamos preocupados com quem entra em nossa órbita. Quantos, ou se não há nenhum? Agora, somos a luz do mundo, mostrando a harmonia da existência espiritual e permitindo essa perfeição em nós atrai aqueles que buscam algo mais do que eles perceberam até agora.